Então, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira, terça de entrevista coletiva em São Januário do técnico Fábio Carille, coletiva de apresentação do novo treinador do Vasco da Gama, e uma terça-feira de um Acorda Vascão muito agitado. Um Acorda Vascão de informações exclusivas. Como eu sempre deixo muito bem claro aqui a vocês, nosso trabalho é sempre pautado na realidade, na verdade, no compromisso em deixar você, torcedor vascaíno, sempre muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E hoje a gente vem com informações importantes. Vamos falar sobre a questão envolvendo a procura do Vasco da Gama pelo zagueiro. Há três nomes na mesa do Vasco da Gama hoje para a posição. São eles Maurício Lemos, Balbuena e Samir. E a gente tem informações importantíssimas para trazer a vocês exatamente sobre essas negociações. O Vasco quer muito e busca a contratação de dois jogadores para o seu sistema defensivo. A gente vai falar sobre isso, trazer novidades também quanto ao assunto Rony, atacante que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Palmeiras e é um nome que o Vasco da Gama busca a sua contratação. Consultor, tem conversas em andamento, entretanto não é fácil tirar o atual camisa 10 de um dos melhores clubes do futebol brasileiro. Mas enfim, uma introdução que eu tenho certeza que já vai te deixar bem interessado sobre o que vai acontecer nesse primeiro vídeo desse dia 7 de janeiro. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não conhece, né, como nós sempre falamos aqui, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui sempre, todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Então, caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com a presença e o apoio de todos vocês. É completamente de graça, gente. Você não tem nenhum trabalho, deixar o like aí, se inscrever, ajuda muito mesmo o nosso crescimento. Então, não sai desse vídeo sem ajudar o nosso canal. Conto com você. Show? Vamos embora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, falando sobre a situação envolvendo o sistema defensivo do nosso Vasco. Eu não tô aqui para mentir. É, eu não tô aqui para inventar. Eu não tô aqui para iludir nenhum tipo de torcedor. Infelizmente e felizmente também, com a disseminação da internet, com o aumento da internet, do uso de internet, é muito fácil você chegar e abrir um canal do YouTube, chegar e abrir uma página numa rede social para falar de Vasco. E muitas pessoas utilizam desse meio, dito que não por maldade, mas por... Assim, é difícil até encontrar uma palavra e eu não quero falar algo errado. Acabam desinformando ao invés de informar. Muito torcedor pega tudo e coloca no mesmo balaio e não é assim. Tem gente que tem um trabalho sério, tem gente que tem um trabalho de verdade, que vai atrás da notícia, que apura, que busca a informação de jeito correto. E eu venho falando muito a vocês sobre a situação envolvendo o sistema defensivo do Vasco. Eu acho que, sinceramente, para quem acompanha o dia a dia do Vasco da Gama já sabe disso. Isso é um fato. Isso é um fato. O Vasco ele tem urgência na questão do seu sistema defensivo. E precisa de pouca leitura até mesmo de futebol para saber disso. O Vasco ele tinha, na temporada de 2024, na sua zaga, pelo menos foi assim que o Vasco iniciou o ano, com Rojas, Medel, João Vitor,
Maicon e Léo Pelé, além do Capasso. O Vasco ele inicia o ano de 2024 exatamente com esses 6 jogadores. O Capasso ele é emprestado para o Olímpia, o Medel ele sai e vai para o Boca, e o Vasco fecha o ano com Rojas, Léo, Maicon e João Vitor. O Vasco vira para o ano de 2025 e negocia mais 3 jogadores do seu sistema defensivo. O Rojas fecha com o Olímpia, o Léo fecha com o Atlético Paranaense e o Maicon fecha com o Coritiba. Hoje, o único jogador que está no sistema defensivo do Vasco da Gama é o João Vitor. Ponto. O Vasco tem o Lincoln da zaga, o Vasco tem o Luiz Gustavo da zaga, mas são jogadores que não estão, assim, no elenco profissional. São jogadores que hoje, profissionalmente, o Vasco da Gama não conta. Não conta. Não adianta. O Vasco não conta com o Lincoln e o Luiz Gustavo. E tem a contratação do Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que já estão no grupo, mas ainda não foram anunciados. E muito menos, mesmo diante de um anúncio, não são jogadores considerados com status titular. Eles vêm para a composição de grupo. O Vasco sabe da sua necessidade por um zagueiro e da sua carência nessa posição. Diante de tudo isso que eu trouxe a vocês, o que eu quero dizer é: o Vasco da Gama ele vai ao mercado contratar um zagueiro. O Vasco da Gama ele urge pela questão do seu sistema defensivo. O Vasco da Gama tem forte carência pela questão do seu sistema defensivo. Só que ao mesmo tempo que o Vasco ele tem a necessidade de contratar um zagueiro, e o Vasco entende isso, o Vasco ele tem a dificuldade na contratação pela questão financeira. E a partir do momento que o mercado, meu amigo, o mercado é cruel. O mercado é cruel. A partir do momento que o mercado sabe que o Vasco da Gama ele quer um jogador de uma posição específica, como hoje, nesse momento, o Vasco da Gama procura um zagueiro, o mercado vai aumentar o valor para o Vasco. É lei da oferta e da demanda. Se o Vasco procura tal posição, o mercado pode oferecer, mas vai colocar um valor lá em cima por conta da necessidade. É fato. Mas o Vasco vem encontrando. O Vasco ele abriu negociações por várias frentes. Entretanto, nesse momento, o que eu tenho a trazer aqui a vocês, de veracidade, de verdade, é que o Vasco negocia com 3 nomes: o Samir, o Maurício Lemos e o Balbuena. Pode ser que o Vasco negocie com mais? Pode. Mas o que eu tenho de informação nesse Acorda Vascão para vocês, com, volto a repetir, gente, veracidade, verdade, realidade, é que o Vasco negocia com essas 3 frentes. Maurício Lemos, atleta, que tem com o Atlético Mineiro um contrato até o final de 2025. Além do Maurício Lemos, o Vasco também negocia com o zagueiro paraguaio Fabian Balbuena, jogador que hoje tem contrato com o Dinamo de Moscou da Rússia até o meio desse ano, até 31 de junho de 2025. E o Vasco também negocia, e aí é uma frente nova, com o zagueiro cria do rival Samir, jogador de 30 anos de idade, que pertence ao Tigres do futebol mexicano, tem contrato com o Clube do México até o meio do ano que vem. Essas são as 3 frentes que o Vasco da Gama negocia. Vamos por parte. Primeiro nome, Fabian Balbuena, paraguaio, que trabalhou com o Fábio Carille no Corinthians. Talvez nessa lista, e eu creio que até sem dúvidas, é o preferido do treinador, pelo fato de já ter conhecido, de já conhecer por ter trabalhado, melhor dizendo, com o Fábio Carille no período de Corinthians, onde junto com o Carille conquistou o Campeonato Paulista e o título brasileiro de 2017, ou 2018, salvo engano. Entretanto, não é uma negociação fácil. Como qualquer jogador bom, não é fácil contratar. E ainda mais sem dinheiro. É um atleta que hoje, mesmo não querendo renovar com o Dinamo de Moscou e tendo um contrato curto, é muito utilizado. É o capitão do clube russo. E o clube russo não vai facilitar o negócio. Ele tem contrato com o Dinamo de Moscou até o meio desse ano. A ideia do Vasco é ter um zagueiro o quanto antes, por conta da urgência, por conta da necessidade. O Vasco abriu conversas. Entretanto, informações dadas ontem pelo jornalista Lucas Pedrosa é que o Vasco da Gama, diante das conversas com o clube russo,
fosse passado um valor de 5 milhões de euros. O Dinamo de Moscou pediu 5 milhões de euros, algo em torno hoje de 32 milhões de reais para liberar o Balbuena. Assim, loucura, né? Não tem por que o Vasco pagar 32 milhões de reais num jogador que hoje poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe. Então, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco entende que é uma loucura pagar, com todo respeito, com toda a qualidade de Balbuena, 32 milhões de reais no zagueiro, então o Vasco não vai investir esse valor. Qual é a ideia do Vasco? Assinar um pré-contrato para assegurar a chegada de Balbuena no meio do ano. Informações dadas ontem mesmo pelo jornalista Lucas Pedrosa é que já houve até uma ligação do técnico Fábio Carille com o jogador paraguaio para tratar exatamente dessa possível vinda para o Vasco da Gama, mas é um grande nome do Vasco da Gama nesse mercado da bola, é um nome que o Vasco procura, é um nome que o Vasco da Gama deseja, entretanto há essa grande dificuldade, mas seria um baita de um reforço para o nosso Cruz Maltino. Esse é um nome. Assim como o Samir, é um outro nome que o Vasco negocia. E aqui eu vou. A gente sempre traz a informação, e quando é nossa, a gente fala que é nossa, quando não é nossa, a gente traz quem a deu. O canal Na Torcida Vascaínos trouxe uma informação ontem sobre o Samir, que é esse nome que o Vasco da Gama negocia. Informações é que, nesse momento, o Samir ele está passando por uma grande dificuldade no futebol mexicano. É um jogador que sempre foi muito valorizado por onde passou, é importante você entender isso antes de tudo. Talvez tenha na sua mente o Samir do Flamengo, mas o Samir é um jogador que após o Flamengo passou pelo futebol italiano, pela Udinese, se destacando por lá. Passou pelo Watford do futebol inglês, se destacando por lá. Chegou no ano de 2022 ao Tigres do Brasil e fez 2 temporadas, ao Tigres do México, perdão, fazendo 2 temporadas muito boas. Entretanto, houve um problema do Samir com a comissão técnica do Tigres, e assim, o clima para ele lá está completamente insustentável. Ele quer voltar ao Brasil e o Tigres hoje entende que não seria problema nenhum liberá-lo. E qual é a situação nesse momento? Vasco e Tigres conversam, o Tigres aceita emprestar o jogador, e a forma com que o Vasco da Gama está agindo no mercado, empréstimos, buscando jogadores livres no mercado, buscando a contratação a partir de uma divisão do percentual dos direitos econômicos. E a informação dada pelo canal na Torcida Vascaínos ontem é que, diante desse primeiro contato que houve, em que o Tigres sinalizou positivamente assim, um empréstimo do Samir com o Vasco pagando 100% dos vencimentos, a expectativa é que em breve o Vasco formalize uma proposta oficial para contratar o jogador. Samir está disposto a voltar ao Brasil. Samir está interessado em vestir a camisa do Vasco da Gama. É importante lembrar que o Samir é um jogador cria da base do rival, então é um atleta muito familiarizado com o Rio de Janeiro. É um jogador nascido e criado aqui na cidade carioca, estaria novamente ao lado da sua família, então tudo isso é fator importante e crucial para um negócio acontecer. Exatamente por conta disso, o Samir é um nome que o Vasco se interessa e o Samir é um nome que tem interesse em um retorno ao Vasco. A expectativa é que as coisas andem e que o Samir feche com o Vasco. E aí tem o terceiro nome, que é o nome do Maurício Lemos, que talvez para você, torcedor vascaíno, possa desses três ser o pior jogador. E eu acho que é, através do que você pelo menos me fala. Você, que eu falo, é inscrito do canal e torcedor do Vasco, que a gente está acompanhando nas redes sociais. Mas por incrível que pareça, mesmo diante de todo esse seu posicionamento, eu posso te dizer que você está enganado. Talvez o Maurício Lemos seja até o melhor dentre esses três que eu te citei. Maurício Lemos é um jogador que hoje, né, meu amigo torcedor vascaíno, tem 29 anos de idade. Ou seja, é um atleta mais jovem que o Samir e que o Balbuena. Maurício Lemos é um jogador uruguaio, um atleta renomado nacionalmente no seu país, que é o Uruguai, internacionalmente, um atleta que tem passagens por grandes clubes, como Las Palmas do futebol espanhol, Sassuolo da Itália, Fenerbahçe da Turquia, que é um dos maiores clubes do futebol turco, e passagens pela seleção uruguaia, onde tem vários jogos disputados. Um jogador que vem aparecendo frequentemente, inclusive, na lista de convocados da seleção do Uruguai. O que eu tenho a trazer a vocês nesse momento sobre Maurício Lemos? É um jogador que o Vasco negocia,
Esse atleta que tem aparições frequentes, ou tinha aparições frequentes, né, na seleção do Uruguai, é realmente um nome que o Vasco da Gama tem um grande interesse na sua contratação. Um atleta que o Vasco já negociou na janela passada, que o Vasco tentou a contratação na janela passada, mas as coisas acabaram não andando e o Vasco, nesse momento, volta às forças pela sua contratação. Um molde de negócio ao empréstimo até o final do ano, momento em que Maurício Lemos ficaria livre no mercado após a passagem pelo clube de Minas Gerais, com o Vasco pagando por Maurício Lemos um valor inferior ao que ele hoje recebe do Atlético. Maurício Lemos recebe do Atlético em torno de R$ 600 mil, informação que eu tive. E no Vasco da Gama ele aceitaria ceder um valor, deixar de receber um valor para fechar com o nosso Cruz Maltino. Então ele viria para o Vasco por um empréstimo, recebendo um valor inferior a R$ 600 mil. Abriria mão de dinheiro para fechar com o nosso Cruz Maltino. As negociações estão andando muito bem. Maurício Lemos e o Vasco já negociam há um tempinho. Há uma grande expectativa por um desfecho. Entretanto, não é fácil por quê? Porque há outros clubes na jogada. Há dois clubes do futebol brasileiro e há um clube do futebol do Uruguai. Esse clube é o Peñarol. Ontem essa informação já foi dada pelo jornalista Bruno Murito, do GE. Entretanto, eu tive a informação de quais são esses dois clubes do futebol brasileiro. Ontem eu até trouxe uma informação com relação a esses clubes e eu errei, então eu faço uma errata aqui. Os dois clubes que hoje têm interesse pelo Maurício Lemos, além do Vasco da Gama, é Grêmio e Santos. Entretanto, quem realmente está bem forte nessa briga, e há uma disputa hoje com o Vasco da Gama é o Grêmio. Hoje, quem trabalha no Grêmio é Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari, se você não sabe, no ano de 2023 ele pega o Atlético Mineiro no segundo semestre. O Atlético vinha mal das pernas com o Kudê. Com o Kudê, inclusive, o Maurício Lemos era o titular da equipe. E tanto o Atlético engrena um segundo turno absurdo de brasileiro naquele momento, quase conquistando o título do Brasileirão. Não sei se vocês lembram disso. Uma goleada que o Atlético meteu de 3-0 no Flamengo aqui no Maracanã, onde o Paulinho pisa no escudo do Flamengo e dá um rolo danado. O Maurício Lemos era titular daquela equipe, como foi titular durante toda aquela passagem do Filipão. E o Filipão, que treinou o Maurício Lemos no Atlético, hoje tem o desejo de levar o Maurício Lemos para o Rio Grande do Sul. As negociações acontecem, é um nome que foi colocado na mesa da Grêmio por Luiz Felipe Scolari e não poderia ser diferente através dos números que o Maurício Lemos teve vestindo a camisa do clube Atlético Mineiro durante a passagem do Filipão. A gente tem os números aqui, eu faço questão de trazer só para você, como eu trouxe lá no primeiro momento que eu comecei a falar do Maurício Lemos, talvez você esteja enganado sobre quem é esse jogador. Maurício Lemos é um jogador que durante esse ano de 2023, o Luiz Felipe Scolari no comando do Atlético, durante os jogos de Brasileirão, Maurício Lemos foi o primeiro em nota no SofaScore, um 7.15 entre os zagueiros, tá, da competição. Primeiro em cortes em cima da linha, que foram 3. Foi o primeiro em menos erros determinantes, 0 erros. Foi o quinto em interceptações por jogo, 1.6 de interceptações por partida. E o quinto em ações defensivas por jogo, 8.1. Além disso, a gente olhando para o Atlético de um modo geral, Maurício Lemos foi o terceiro em nota do Atlético Mineiro naquele brasileiro de 23, ficando atrás apenas de ninguém mais, ninguém menos que Hulk e Paulinho. Com relação à posição do zagueiro, Maurício Lemos foi o defensor com maior nota média do SofaScore, 7.15. Foram 27 partidas, sendo que dessas iniciou 25, 82 minutos por jogo, 4 vezes aparecendo na equipe da semana, um jogador de muito destaque do Atlético Mineiro naquele segundo turno absurdo e naquele brasileiro muito bom, que, salvo engano, o Atlético termina na segunda colocação, chega na semifinal sendo eliminado da Libertadores, né, sendo eliminado do Palmeiras, e o Maurício Lemos era o grande nome. Não à toa o Filipão quer levá-lo para o Grêmio. E aí você pode falar, Lucas, mas por que ele não está jogando no Atlético? Não jogou no Atlético agora? Gente, informação é que houve uma grande rusga, um grande problema entre Maurício Lemos e Diego Milito. Esse problema fora de campo, infelizmente, acabou afetando o dentro de campo do Maurício. Foi deixado de lado, chegou até a treinar afastado no segundo semestre do ano passado. Havia uma expectativa para que ele conseguisse ganhar espaço agora, nesse primeiro momento, com a chegada do Cuca no Clube Mineiro, mas isso não aconteceu. E foi assim o ultimato para o Maurício Lemos. Eu não quero ficar no Atlético para não jogar. Então ele vai buscar um novo clube. Nesse momento, realmente, Vasco e Grêmio negociam a contratação do atleta. Mas deixe aí nos comentários. Deixe a sua opinião aí embaixo. Maurício Lemos é um bom nome? Balbuena é um bom nome?
Samir é um bom nome? Eu vou puxar uma votação, vou puxar uma enquete, deixar no comentário fixado e eu quero que você participe. Sinceramente, acho que o Maurício Lemos é um nome bem interessante. Um contrato de empréstimo, Vasco pagando menos do que hoje ele recebe no Atlético e talvez tendo a oportunidade ainda de contratar, fazendo um pré-contrato, né, com o Balbuena até o meio do ano, olhar um outro nome no mercado, não sei. É o Vasco tentando se movimentar e sendo criativo como a gente sempre vem falando com vocês. Quando não tem grana, meu amigo, negócio é ser criativo. E olha, torcedor vascaíno, para fechar o vídeo, quero falar sobre a informação do Rony, tá? Muito se fala sobre o Rony, né? Muito se especula sobre o Rony. E não é especulação. Realmente o Vasco da Gama ele tem interesse no Rony. É uma possibilidade a contratação do Rony. Entretanto, não é fácil. Por quê? Porque o Rony hoje é o camisa 10 do Palmeiras. É um jogador que hoje entende que está valorizado no mercado. É um jogador que tem espaço. Mas é um jogador que ainda também não foi se batido um martelo sobre a sua permanência ou sobre a sua saída no clube paulista. O Vasco conversou com os representantes do jogador, já houve esse primeiro contato, já houve essa conversa entre as partes. O Rony, volto a repetir, não foi se batido o martelo no Palmeiras. Ninguém chegou pro Rony e falou: Rony, você está fora dos nossos planos. Mas internamente também o Rony ele sente que está sendo deixado de lado. O ano pro Rony no Palmeiras não terminou bem. O clima hoje entre torcida e Rony não é um clima bom. O torcedor palmeirense não aguenta mais ver o Rony no seu sistema ofensivo. Inclusive, um dos motivos que desgastou muito, né, a relação entre a torcida do Palmeiras e o próprio Abel Ferreira foi o fato do Abel ter insistido muito no Rony na última temporada. Então hoje a situação é: o Rony sente que perde espaço após chegadas dos reforços. Paulinho chegou um atacante que, nesse momento estou esquecendo o nome, mas um baita de um atacante que veio da MLS. E o Rony tende a perder cada vez mais espaço no clube paulista. O Rony recebendo informação, um recado do Palmeiras dizendo: ó, você está fora dos nossos planos. O que eu tenho de notícia é que o Rony ainda tem a expectativa de receber uma proposta de mercado do exterior. O Rony acha que tem mercado fora do Brasil, um mercado europeu, e é o objetivo dele nesse momento. Eu sinceramente acho que não. Acho que o Rony não tem futebol para ir para a Europa. E caso o Rony, é claro, sentando junto com seus representantes, entenda que realmente não há mercado para ele na Europa, ele vai começar a ouvir o mercado brasileiro e o Vasco tá ali. O Vasco tá assim de, acho que o melhor termo é stand-by. Tá esperando, tá ali de olho. O contato, tá um interesse, é o Rony, é um jogador camisa 10 do Palmeiras, conquistou muitos títulos. Loucura seria se o Vasco não tivesse interesse, se não tivesse consultado. Entanto, há uma dificuldade. Talvez a dificuldade hoje do Rony é entender quem ele é, se colocar na posição de quem é o jogador, de que não tem mercado na Europa para ele, de que ele não tem mais espaço no Palmeiras. É claro, se valorizar, que ele é um atleta, ele tem que se valorizar. Se ele não se valorizar, ninguém valorizará. Eita, embolei. Ninguém vai valorizá-lo, mas ele também tem que ter a total percepção, né? E a informação que eu tenho a trazer a você até sobre isso é: o único clube que realmente. Único clube não, mas o Vasco sentou e conversou. O Fluminense não sentou e conversou. Bahia não sentou e conversou. Nesse momento, o Atlético Mineiro não senta e conversa. Nada disso. O Vasco hoje é o único que está ali, junto ao Palmeiras pela contratação. O negócio do Atlético é antigo, envolvendo lá o negócio com o Paulinho. Expectativa do Rony ser envolvido naquela negociação, né? O, o Palmeiras ele compra o Paulinho e cede ao Atlético Mineiro o Gabriel Menino e o Patrick. Chegou a houve um contato para que o Rony fosse envolvido nessa negociação. Mas as coisas acabaram não avançando. Por isso, né, foi se colocado o interesse do Atlético no Rony, mas hoje não há mais nada entre o clube mineiro e o atacante palmeirense. Há uma possibilidade, caso haja uma saída realmente, o Vasco vai ficar de olho e tentará sua contratação. Show? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira muito agitada, muito movimentada na nossa colina histórica. Eu conto muito com a presença e a participação de todos vocês. Que vamos, Vascaíno. Ajudem o nosso canal. Acorda Vascão é muito legal de ser feito. Conto com você. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.